Na Epístola aos Filipenses, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo proclamou o seguinte: uma só coisa desejo, que é desatar a minha alma das cadeias do corpo, para estar com Cristo. Isso era considerado por Paulo como uma consequência imediata da morte, mesmo quando ainda fora do corpo e antes do grande dia. O estado dos fiéis que partiram é geralmente chamado de descanso, embora não sem expectativa e anseio pela consumação de todas as coisas, quando a terra se tornar o reino de Cristo em sua vinda, para ressuscitar os santos adormecidos, conforme profetizado no livro do Apocalipse. Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando ficarão por julgar os habitantes da terra por aquilo que nos fizeram e pelo sangue que derramamos por causa deles? E foi dado uma túnica branca a cada um deles. E foi-lhes dito que tivessem paciência ainda durante mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus irmãos e companheiros no serviço de Deus, que deviam sofrer também o martírio na terra. O padre Antônio Vieira, no seu sermão de Nossa Senhora do Ó, de 1640, afirmou o seguinte a respeito dessa declaração de Paulo: apóstolo sagrado, de verdade não vos entendo. Vós não dizieis que nesta mesma vida estava Cristo em vós? Mas é Cristo que vive em mim. Pois se Cristo está em vós nesta vida, para que quereis deixar a vida para estar com Cristo? E explicou: porque vai muita diferença de estar Cristo em mim ou estar eu com Ele. Estar Cristo em mim é possuí-lo sem o ver. Estar eu com Ele é vê-lo e gozá-lo. Essa é a mesma razão porque a Virgem, tendo a seu Filho e a seu Deus dentro de si, ainda desejava e suspirava, porque o desejava ter de modo que eu pudesse ver e gozar. Se temos uso de razão, porque tendo a Cristo dentro em nós, sacramentado e invisível, esta mesma felicidade nos deve excitar o desejo da outra maior e felicíssima, que é chegar a estar com Ele, onde o vejamos e gozemos por toda a eternidade. Para fartar a fome de todos os outros desejos, basta termos Deus em nós. Mas desta mesma fome, já satisfeita, há de nascer uma sede insaciável de se romper aquelas nuvens e o vermos descobertamente na glória. Ó Deus, meu Deus, bem cedo, desde que acordo, eu te procuro. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia encontrar-te, como terra ressequida onde não há gota de água. Estes hão de ser os ossos dos nossos desejos, como eram os do outro profeta. Eu suspiro por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei partir e ficar diante dele? Oh, quando virá aquele ditoso dia em que aparecerá o meu Deus diante de vós? Oh, quando chegará aquela hora em que eu vos veja face a face. Oh, quando se verá livre a minha alma do cárcere deste corpo mortal que ele impede a vossa vista. Estes hão de ser os ossos dos nossos desejos, e não os do mundo, os da cobiça, os da ambição, os do falso amor, que não são os, senão ais. Felizes aqueles que andam por caminhos retos, que andam de acordo com a lei do Senhor. Felizes os que obedecem aos preceitos de Deus e que o procuram de todo o coração. E também os que não praticam a maldade, antes andam nos seus caminhos. Deste-nos os teus preceitos, para lhes obedecermos cuidadosamente.
Tomara que a minha vida fosse dirigida de modo a que eu pudesse cumprir os teus estatutos. No final do seu sermão, o padre Antônio Vieira pede a intercessão de Maria Santíssima, aquela que concebeu o Verbo no seu ventre virginal. Virgem Senhora do Ó, esta é a graça que hoje vos devemos pedir todos, e a que eu, em nome de todos, vos peço de todo o coração. Que reformeis todos nossos desencaminhados desejos, que os aparteis de todas as coisas temporais e da terra, que os levanteis ao céu, e os encaminheis à eternidade. Para que nela, por vossa intercessão, e pelos merecimentos infinitos de vosso Santíssimo Filho, consigamos, com a sua vista sem fim, o fim para que fomos criados. Amém. Voltando ao conflito final do apóstolo Paulo, a sua dificuldade não era entre viver neste mundo e viver no céu. Entre esses dois não há comparação, mas entre servir a Cristo neste mundo e desfrutá-lo em outro. De nossa parte, devemos reconhecer que, para aquele que não crê, a morte é uma grande perda, posto que com ela cessam todos os prazeres terrenos, o desfrute da convivência com os entes queridos, e o fim dos sonhos, esperanças e realizações. Mas pela fé, que é a firme certeza das coisas que se esperam, a evidência daquilo que ainda não vemos, somos levados a entender que o mundo inteiro foi criado pela palavra de Deus, que o que existe foi criado a partir do que não se vê. E Deus reservou para nós coisas muito melhores do que a que podemos presenciar nesta vida. É a promessa de nosso Criador. Para um verdadeiro crente, portanto, a morte é um ganho, pois é o fim de todas as suas fraquezas e misérias. Isso o livrará de todos os males da vida e a possuir o bem principal. A descida de Jesus ao Hades, após a sua morte, não apenas traz à tona a realidade do mundo invisível das almas, mas também a reivindica como sua. Como na terra e no céu, também no estado intermediário, estamos sempre com o Senhor. E esse estado, embora ainda não aperfeiçoado, é espiritualmente muito mais elevado do que esta vida terrena. O original aqui é um comparativo muito, muito melhor. Descansemos, pois, no Senhor, tendo uma consciência interior de comunhão com Cristo. Esperemos com paciência o que ainda não vemos. Porque desde o princípio de tudo Deus conheceu os seus e decidiu escolhê-los para se tornarem semelhantes ao seu Filho, a fim de que este fosse o primeiro entre muitos irmãos. Que assim seja.